Frações, vamos relembrar? Adição e subtração. Sempre quando eu vou fazer uma operação de adição ou subtração em frações, eu preciso que o denominador seja igual em ambos os termos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso, nessa soma, simplesmente somar os numeradores, 2 mais 5 igual a 7, e manter o denominador. Mas já em casos, em operações onde eu tenho denominadores diferentes, eu preciso reescrever essa expressão de forma que eu tenha sempre o mesmo denominador para que eu possa executar essa operação. Qual é o denominador que poderia ser dividido por todos os demais aqui nesse caso? Vamos fazer o seguinte, dá uma pausa no vídeo e tenta resolver antes. E conta aí nos comentários se você conseguiu chegar no resultado. Se você é novo no nosso canal, clica aqui no sininho para se inscrever e nos ajude a crescer para postar mais vídeos como este. E conta pra gente nos comentários de que cidade você está nos acompanhando. Então, vamos lá para o exercício. Como é que nós devemos resolver então quando eu tenho denominadores diferentes? Eu tenho que buscar um denominador que possa ser dividido por todos os demais e que eu possa fazer com que essa operação possa ser executada. Então, como é que eu faço isso? Eu preciso buscar um denominador comum a todos. Qual seria o denominador que pode ser dividido por todas essas parcelas simultaneamente? É o próprio 14. Por quê? Porque eu posso dividir 14. Se eu dividir por 7, vai dar 2. Multiplicando por 6, eu tenho 12. 14 dividido por 14 é 1. Vezes 5, 5. 14 dividido por 2 é 7. Vezes 1 é 7. Vejam o seguinte. Eu tenho o mesmo denominador para me permitir fazer essa operação. Mas, na verdade, os números não mudam. Ó. 1 sobre 2 é a mesma coisa do que 7 sobre 14, que está escrito de uma forma diferente para que eu possa realizar essa operação. Então, agora, é fácil. Eu mantenho o denominador, ou seja, o próprio 14, e faço as operações só nos numeradores. Então, 12 menos 5 é 7. Mais 7, 14. 14 dividido por 14 é igual a 1. E agora, frações. Operações com frações. Multiplicação e divisão. Vamos relembrar essas operações. Na multiplicação, é bem simples de se fazer, né? Eu multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. E se alguém pedisse para mim simplificar essa fração, o que eu posso fazer? Eu sempre começo por 2, vou para 3, 5, 7, até onde eu consiga fazer essa simplificação. Então aqui, posso simplificar tudo por 2, em cima e embaixo? Posso, né? Então agora eu tenho 6 dividido por 2 igual a 3, 20 dividido por 2 igual a 10. Então eu tenho 3 décimos. No segundo caso, a operação é muito parecida. O que eu preciso fazer, nesse caso de divisão de fração, é transformar essa divisão numa multiplicação, trazendo o numerador para o lugar do denominador e o denominador para o lugar do numerador. Então, eu tenho aqui, o meu denominador era 2, passou a ser meu numerador, e o meu numerador era 5, passou a ser o meu denominador. Simples assim. Então, eu tenho 3 vezes 2 igual a 6, 4 vezes 5 igual a 20. Da mesma forma, eu posso simplificar? Posso, né? Começo com 2, dividido por 2, dividido por 2. Se eu quiser simplificar, 6 dividido por 2 igual a 3.
20 dividido por 2 igual a 10. Ok, pessoal? E agora, pessoal, vamos resolver essa expressão? Nesse caso aqui, eu tenho uma expressão com frações, soma, divisão, subtração e multiplicação. Então eu não posso simplesmente sair fazendo a conta aqui. Eu preciso fazer primeiro o que está no parênteses, depois as divisões e multiplicações, o que aparecer primeiro, soma e subtração. Esse é o método de memorização, né, das prioridades, que é o PEMDAS. Então aqui eu tenho as prioridades. Então primeiro eu preciso fazer essa operação aqui. Mas para fazer essa operação, que é uma subtração de fração, eu preciso que meus denominadores eles sejam iguais. Então eu preciso de um número que é divisível por 5 e é divisível por 4. Qual é o número divisível por 5 e por 4? O primeiro número divisível por 5 e por 4 é o 20, né? Porque 5 vezes 4 é 20, então eu posso dividir 20 por 5 e também posso dividi-lo por 4. Então tenho aqui, ó, 1 sobre 2 mais 1 sobre 10 dividido por, agora aqui, 5 vezes 4, 20, eu vou usar como denominador 20 e 20. E aí, como é que eu faço essa transformação para que eu possa fazer essa operação? Porque para fazer essa operação eu preciso do denominador desse número igual ao denominador desse outro número aqui. Então eu faço assim: 20 dividido por 5 é igual a 4, vezes 2 tem 8. 20 dividido por 4 é igual a 5, vezes 1 eu tenho 5, vezes 2. Agora, o que acontece? Eu tenho 1 sobre 2 mais 1 sobre 10 dividido por 8 menos 5 é igual a 3. Sobre, quando eu tenho uma subtração, eu mantenho o denominador, vezes 2. Agora, eu tenho aqui soma, divisão e multiplicação. Divisão e multiplicação, multiplicação e divisão, né? É o que aparecer primeiro. Então, primeiro apareceu essa divisão, nós vamos fazer essa divisão. Como é que eu divido uma fração por outra? Eu multiplico pelo inverso, ou seja, eu pego o meu numerador, passo para o lugar do meu denominador. Pego o meu denominador e passo para o lugar do meu numerador. Então vamos fazer essa operação aqui, ó. 1 sobre 2 mais 1 sobre 10 vezes, ó, era uma divisão, passou para uma multiplicação, vezes 20 sobre 3 e vezes 2. Então agora eu tenho o seguinte: 1 sobre 2 mais 1 sobre 10 vezes 20 sobre 3. Olha o que a gente pode fazer. Eu corto um zero aqui com um zero aqui. Então fica 1 vezes 2 igual a 2. Dividido por 1 vezes 3 igual a 3. Isso tudo ainda vezes 2. Agora eu tenho 1 sobre 2 mais... Quando eu não tenho nada aqui, é como se eu tivesse sobre um denominador igual a 1. Então eu tenho 2 vezes 2 igual a 4, sobre 3 vezes 1 igual a 3. Agora eu preciso de um denominador comum. O denominador comum, e que pode ser divisível por 2 e por 3 simultaneamente, é o 6, né? Então eu tenho aqui 6 mais 6. 6 dividido por 2 igual a 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3 igual a 2, vezes 4, 8. Então eu tenho o seguinte: 3 mais 8 é 11, sobre 6. Por quê? Porque na soma de frações eu mantenho aqui o meu denominador. Então a resposta correta, 11 sextos.
Gostaram da resolução? Então se inscreva no canal e compartilhe com seus colegas e familiares que precisam estudar matemática, seja para concurso, vestibular ou Enem. No campo Seja Membro, tenha acesso direto à conversa com a nossa equipe, acesso a materiais exclusivos e peça resolução de novos exercícios para podermos te ajudar nos estudos. E vamos juntos nos desenvolver na matemática. Valeu e até a próxima!